Talvez você esteja ouvindo aí nos noticiários que há uma crise e que falta oportunidade para as pessoas conseguirem o seu tão sonhado emprego. E o que eu quero estar te dizendo nesse vídeo é que talvez isso não seja uma grande verdade. Porque se você souber quais são os 4 passos para você conseguir um emprego rápido, com toda certeza você vai ter o seu emprego. Eu estou falando isso porque eu sou o cofundador aqui do EADelia e uma das coisas que a gente tem mais dificuldade em fazer é o que é? Contratar novos profissionais. É isso mesmo, contratar novos profissionais. Se você fizer uma pesquisa bem rápida aí com empresários da sua cidade, você vai perceber que a maior reclamação dos empresários, de fato, é conseguir o quê? Pessoas qualificadas para estarem trabalhando em seus negócios. Então, se você quer descobrir quais são os 4 passos para se conseguir um emprego rápido, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou estar te mostrando, através de uma apresentação que eu fiz aqui no meu computador, como é que você pode estar conseguindo o emprego que você tanto deseja. Então, vamos agora aqui para a tela do meu computador para eu poder começar a te explicar detalhadamente o que você precisa fazer passo a passo e ter o que você tanto deseja. Então vamos lá. Agora a gente está aqui na tela do meu computador com a apresentação do nosso vídeo, que é os 4 passos para conseguir um emprego mais rápido. E o que de fato você vai aprender comigo aqui nessa aula? Quais são os 4 passos para você conseguir um emprego mais rápido para ter a carteira de trabalho assinada pela empresa que você desejar, gerar renda através do trabalho desejado e você conseguir ter a estabilidade financeira para você e para sua família. Antes da gente começar essa apresentação, eu quero falar que de fato eu não vou conseguir estar explicando detalhadamente tudo que eu tenho para estar passando para você, tá? E eu já quero que você acesse, depois que terminar esse vídeo, o link na descrição que eu vou deixar, que é o quê? O Profissional Magnético, que é um curso 100% gratuito e online, onde você vai aprender, tá, o passo a passo completo para atrair as melhores oportunidades de emprego em até 4 dias. Lá eu vou te ensinar com mais detalhes como fazer um currículo, como que você deve se comportar em uma entrevista de emprego, coisas importantes para você conseguir o seu emprego que tanto deseja. E lá, de fato, você terá um plano de ação para poder executar tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Combinado? Então, antes da gente falar dos 4 passos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando uma empresa ela está com uma vaga em aberta, ela tem 2 custos para serem avaliados. O primeiro custo é por não ocupar aquela vaga que está em aberta. Por quê? Isso pode levar a uma diminuição nos lucros ou na produtividade daquela empresa que está com aquela vaga em aberto. O segundo é o custo por fazer as contratações erradas. Porque se a empresa ela erra na contratação, a empresa ela tem que arcar, né, com um funcionário que não gera valor e ainda ela vai precisar gastar muito dinheiro para o quê? Para mandar essa pessoa embora. Então, para evitar isso, a empresa ela deve contratar o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo ela precisa o quê? Estabelecer os critérios para selecionar aquelas pessoas que vão ser contratadas. Então, olha só como que é complicado para uma empresa poder contratar alguém novo. Então, se você já sabe isso, você já tem uma certa vantagem em cima das outras pessoas, porque você consegue entender como é que funciona a cabeça, né, da pessoa que vai te contratar. Então, vamos lá. O nosso primeiro passo é você ter o quê? Um currículo atraente. Então, todos os passos que eu vou estar te apresentando aqui nesse vídeo, você vai ter um plano de ação lá no Profissional Magnético. Então, você precisa pedir o seu acesso para você ter esse plano de ação. Combinado? E por que o primeiro passo ele é super importante? Porque você sabe de fato onde vão parar grande parte dos currículos enviados para as empresas? Eu acredito que você deva ter uma leve noção, mas eu vou estar te falando. Eles vão parar diretamente no lixo. Por quê? Porque os currículos, muitas das vezes, eles não são magnéticos aos olhos dos recrutadores. Eu vou estar te falando um pouquinho mais sobre isso. Você deve considerar o seu currículo como se fosse o seu marketing, a sua propaganda. Porque de fato ele será sempre o seu maior aliado para você conseguir o emprego que tanto deseja. Então você precisa tratar ele com a devida
importância. E muitas das vezes as pessoas não fazem isso. Então não adianta você querer fazer o seu currículo uma única vez e pronto. Você precisa sempre estar atualizando ele de acordo com seus objetivos. Então um currículo genérico, sem foco e sem as especificidades da vaga, né, que a empresa oferece ou que você está querendo, ele não é um currículo magnético. E o que acontece? Ele não vai atrair os olhares dos recrutadores que vão analisar esse currículo. Então o que você precisa fazer para que o seu currículo ele seja bem visto e não vá parar aí nas latas do lixo? Então você precisa colocar as informações de forma simples, clara e objetiva, tá? Você precisa colocar o seu nome completo, o seu estado civil, sua idade atualizada, o endereço, os seus contatos, né, contato telefônico e principalmente aí os seus contatos digitais, podendo ser um e-mail. Você precisa colocar claramente qual que é o seu objetivo, né? Ou seja, qual que é o cargo que você pretende dentro daquela empresa. Os recrutadores, né, eles costumam avaliar as pessoas, né, que não colocam, né, o cargo ou colocam assim aceito qualquer coisa, como pessoas sem foco, né? E isso é muito ruim para a tua imagem. Você precisa ser claro e objetivo no que você quer e como que você pode estar contribuindo para aquela empresa crescer. Você precisa também colocar o grau da sua formação e anexar uma cópia que comprove aquela certificação. Isso é muito importante. Muitas pessoas costumam errar aí. Elas colocam, eu sou formado na faculdade XY. Só que elas não colocam, né, de fato ali o diploma delas, que elas se formaram e que tem todas as especificações. É muito importante também que você insira os cursos que você faz. Mas olha só que interessante, você precisa saber que você deve colocar os cursos que são daquela vaga pretendida. Não adianta você querer colocar um monte de curso, sendo que esses cursos não vão atribuir para nada para aquela vaga, não é verdade? Então, não adianta você querer fazer o seu currículo uma única vez e pronto. Você precisa ter bem claro e definido isso na sua cabeça que para cada vaga que você enviar o seu currículo, esse currículo provavelmente será diferente. Então, se você quiser que o seu currículo seja realmente magnético, você deve fazer um currículo para cada empresa e para cada vaga que você pretende entrar. O segundo passo você precisa saber aonde estão as duas melhores oportunidades de emprego. Muitas pessoas acreditam que essas melhores oportunidades elas estão aí nos jornais, nos classificados que a gente vê pela internet. Será mesmo? A primeira oportunidade, e sem sombra de dúvidas, que sempre será melhor é o que? É a indicação. É alguém que já trabalha na empresa que você quer trabalhar te indicar para você vir a trabalhar nessa mesma empresa. Então, essa é a disparada forma mais eficiente para você ser contratado. Olha só que interessante, 59% das funções preenchidas no mercado de trabalho elas são baseadas no modelo de indicação. De acordo com os dados, 70% dos trabalhadores eles utilizam o seu networking. Então, o que é o networking? É a sua rede de contatos. Então, quando a gente fala que você precisa se relacionar bem com as pessoas, é exatamente isso. Porque essas pessoas elas podem estar te trazendo de fato a oportunidade que você quer. 75% das organizações elas usam a indicação de funcionários como ferramenta de divulgação das vagas ofertadas. Olha só que interessante, 75%. Olha só que interessante, apenas 25% dessas vagas é que talvez aí vão para jornais classificados que talvez você venha buscando aí essas vagas. O segundo lugar dentro dos sites das empresas, existe uma área que se chama Trabalhe Conosco, tá? A grande maioria das empresas, elas possuem, né, em seu site oficial, esse link chamado Trabalhe Conosco. E que permite um contato mais direto, né, do candidato com a empresa. O que você deve fazer? Você deve manifestar, né, o seu interesse de trabalhar lá utilizando o formulário. Fazendo isso, você será muito bem visto. E é muito importante que quando você preencher esses dados, você preencha ele de forma clara, objetiva, conforme a gente esteja falando. Se precisar anexar algum documento, tem esse documento em mãos, bem feito,
para aquela vaga que você tanto pretende. O terceiro passo, e um dos mais importantes, é como passar em uma entrevista de emprego. Uma vez que uma indicação tenha sido feita com sucesso, ou talvez o seu currículo tenha sido bem visto, o que esse recrutador ele vai fazer? Ele vai te chamar para uma entrevista de emprego. E é aí onde muitas pessoas cometem um grande erro. Então vamos lá. O que você precisa, né, para passar em uma entrevista de emprego? O primeiro é estar preparado. O que acontece? Muitas das vezes que uma pessoa ela vai para uma entrevista de emprego, e aqui no EADelia eu recebo várias pessoas, né? Você consegue ver claramente que essa pessoa não está nem um pouco preparada para estar conversando contigo. Você vê que não houve um preparo dela mental, emocional, físico, para ela chegar e fazer uma boa apresentação dela mesma, né, para impressionar os recrutadores. Então, o que você precisa fazer primeiro? Você precisa pesquisar sobre aquela vaga que está sendo oferecida e refletir sobre você se talvez aquela vaga seja para você mesmo. Então vamos a um exemplo. Vamos imaginar que tem uma vaga em aberto para você trabalhar como vendedor de cosméticos. E quais são as reflexões que você deve fazer sobre a vaga em si? Olha, talvez a pessoa precisa saber falar bem, ela precisa conhecer sobre estética, precisa saber sobre produtos, né? E quais são as reflexões que eu faço sobre mim mesmo, né? Para essa vaga, eu sou comunicativo? Eu tenho dificuldade em abordar pessoas desconhecidas? Eu entendo sobre estética? Conheço esses produtos dessa linha? Eu aprendo fácil? Eu tenho interesse sobre isso? Tudo isso vai fazer com que você chegue, né, em algumas respostas se de fato essa vaga é para você. Não adianta você querer trabalhar com qualquer coisa. Você vai ter o quê? Dor de cabeça com isso, obviamente, e você vai ser uma pessoa, o quê? Infeliz. O segundo, o que é? São os cuidados com a sua aparência. Por incrível que pareça, algumas pessoas elas vão de qualquer jeito para esse compromisso. Isso é um erro gigantesco que você pode estar cometendo. Então olha só, de hipótese alguma, não use roupas sujas ou amassadas, né? Por quê? Como você se escolhe se apresentar, diz muito sobre como é você no dia a dia do trabalho. Então se você vê que um cara que está todo amassado, você sabe que provavelmente ele não vai ser um bom funcionário. Porque se ele não tem cuidado com a roupa dele, será que ele vai ter cuidado com os equipamentos da empresa, por exemplo? Uma outra dica é, use poucos acessórios. Por quê? Porque o entrevistador ele deve focar em você e não se distrair com o que você está usando. Você deve impressionar ele com o que você fala, com o teu conhecimento, e não com o que você está usando. Essa será a primeira prova que você dará ao entrevistador de que sabe dividir o quê? O seu lado pessoal do seu lado profissional, dentro do ambiente de trabalho. Então, o terceiro e extremamente importante é a atenção para a sua linguagem verbal e a não verbal. Vamos falar primeiro aqui da linguagem verbal. A linguagem verbal é o que você fala, de fato, são as suas palavras, tá? Você precisa sempre utilizar uma linguagem formal e evitar o quê? Primeiro, erros de português. Se você for para uma entrevista de emprego e cometer erro de português, meu amigo, eliminado na hora, tá? Segundo, concordância. Você precisa saber falar o português corretamente. Você não precisa ser um expert, mas você precisa saber pelo menos o básico, né, para você poder impressionar ali a pessoa que está conversando contigo. Palavras pronunciadas erradas, e aqui também entra um outro ponto que eu não coloquei, mas que são gírias. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Na dúvida, não tente usar ou falar aquilo que você não sabe, com certeza. É melhor você ficar quieto. Literalmente, é melhor você ficar quieto, porque quando a gente fala alguma coisa que a gente não tem certeza, a gente está correndo sérios riscos aí de cometer um erro, não é verdade? Seja sempre objetivo em suas respostas. Ou seja, se a pessoa te perguntar, por exemplo, quantos filhos você tem, você fala nenhum. Ou você fala 1 ou 2 ou 3. Você não fala assim, eu não gosto de crianças, ou eu estou pensando em ter filhos daqui a alguns anos, não sei o que. Cara, a pessoa te fez uma pergunta, você deve responder ela diretamente. Obviamente, tem um bom senso de você não ser um cara grosso, né? Mas você precisa ser objetivo, tá bom?
Evite fazer o quê? Piadas ou levantar opiniões pessoais. Se você fizer isso, você vai ser muito mal visto. Ficar fazendo piadinha ali naquele momento não é oportuno. E se você ficar levantando muitas suas opiniões pessoais, cara, a pessoa provavelmente ela já vai ali te descartar, porque não é o que ela quer ouvir. Então olha só a minha dica. Enquanto estiver respondendo qualquer questão, dê exemplos de situações já vividas para ilustrar melhor a sua resposta. Essa é uma ferramenta que atrai o entrevistador para a sua conversa. O que eu estou querendo dizer aqui? Para você contar as suas vivências, as suas histórias. Qualquer pessoa gosta de ouvir uma boa história. Então, o quarto é a atenção para a sua linguagem não verbal, e aí que as pessoas cometem o maior número de erros. Vamos entender melhor o que é isso. A linguagem não verbal é o que a gente não verbaliza, mas nós falamos através do nosso corpo, movimentos e atitudes. Então, por exemplo, se você ficar de braço cruzado, você está passando uma mensagem não verbal para a pessoa de que você não está muito interessado no que ela está falando. Eu vou te dar mais alguns exemplos disso e como é que você pode estar melhorando tudo isso daí. Então, olha só. Ao chegar em um local da entrevista, você deve manter o contato visual com todas as pessoas. É muito comum, numa entrevista de emprego, ter mais de uma pessoa. Sempre vai ter uma pessoa que vai estar conduzindo e outras que vão estar o quê? Ali analisando você. Então o que você precisa? Você precisa, quando você chegar, você manter esse contato visual com todas elas. Então você não deve conversar olhando para o chão e nem para os lados. Isso é muito estranho quando você conversa com uma pessoa e a pessoa está olhando para o outro lado, não é verdade? Mas se eu estivesse fazendo esse vídeo assim, já não fica estranho? Imagina para um entrevistador que está ali querendo saber um pouco mais sobre você. Isso passa insegurança ou que você não sabe o que você está falando. Você deve sempre focar o quê? Nos olhos da pessoa. Então você, quando te fizerem uma pergunta, o seu olhar sempre tem que estar o quê? Na direção da pessoa que te perguntou e das outras pessoas que podem estar na sala ajudando aí o entrevistador. Você precisa saber como cumprimentar as pessoas de modo que profissional. Não chega dando beijinho nas pessoas. Não é profissional nesse primeiro momento. Outra coisa também é você querer dar um aperto de mão. Tem uns cavalos que chegam e dão um aperto de mão, o cara quebra a mão do cara. Esse aperto de mão, ele também não pode ser aquele aperto de mão molenga, sabe? Você tem que dar aquele aperto de mão que seja o meio termo, que a pessoa sinta que você é firme, mas que também que você não quebre a mão dela, beleza? Então olha só, durante a entrevista é muito importante que você também o quê? Não fique mexendo em nada e que possa desviar a sua atenção. Muitas pessoas estão conversando, ela está ali mexendo ali em alguma coisa porque ela está se sentindo nervosa, insegura, está roendo unha, sabe? Ou está mexendo na camiseta. Não faça isso. Coloque as mãos, né, na perna, mantenha a sua postura ereta. Cara, que esse momento você não pode cometer esses erros. Cuidado com o tom de voz. Se você falar muito alto, pode parecer o quê? Agressividade. Mas também se você falar baixo demais, o que vai parecer? Que você é uma pessoa insegura, né, e que você não tem tanta certeza do que está falando. Então você precisa encontrar um meio termo de voz. É muito bom você treinar, né, o timbre da sua voz antes de ir aí para entrevista. Então quero te dar uma dica aqui também, tá? No ambiente corporativo, a linguagem corporal é o fator preponderante em processos seletivos e pode apostar que o recrutador ele vai estar analisando toda a sua linguagem não verbal. Lá no curso Profissional Magnético tem uma série de dicas, né, que você pode estar tendo com mais detalhes para você poder saber mais sobre esse assunto. Então o nosso último passo é como ser disputado pelas empresas. E aí que entra o X da questão. Você acredita que realmente está faltando emprego no país? Como eu já disse no começo do vídeo, eu posso te garantir que não falta emprego. O que é que falta? Faltam pessoas qualificadas para preencherem aquelas vagas. E é isso de fato que vai definir se você vai ser empregado ou não. Porque olha só, com o surgimento aí das novas tecnologias e os novos processos de trabalho, as empresas elas sempre estão buscando o quê? Por novas soluções. Então você precisa ser de fato essa solução que a empresa ela procura. E o que mais? As empresas elas exigem cada vez mais profissionais especializados no quê? Em diversas áreas.
Não adianta você querer ser um especialista em uma única área. Você tem que saber do todo da empresa. Você tem que saber de gestão de pessoas, você tem que saber de liderança, você tem que saber como é que funciona um balanço. Você tem que saber tudo na realidade. Você não precisa ser um especialista em tudo, mas você precisa dominar um pouco de tudo e ser especialista em uma única área. Então, cada vez mais as empresas necessitam de profissionais que dominem assuntos de diversas áreas. Isso quer dizer que quanto mais você conhecer sobre as necessidades da empresa, mais completo você será para ela. E como é que você consegue tudo isso? Através de cursos. Você precisa se atualizar sempre. Você sempre precisa estar fazendo novos cursos. Somente assim você vai conseguir o que as empresas elas querem, que é aquele profissional altamente capacitado para estar resolvendo as soluções que a empresa precisa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as informações que eu pude estar passando aqui para você nesse vídeo. E se você quiser de fato estar implementando tudo isso, peça o seu acesso agora, clicando no link da descrição desse vídeo, ao nosso curso 100% gratuito em online, O Profissional Magnético. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Essa é a forma que você fala aqui pra gente do EADL que esse vídeo está sendo relevante para você. Então se inscreve agora no nosso canal, ative as notificações para você poder receber primeiro tudo o que vem por aí. Um forte abraço e um ótimo trabalho.